E eu vou conversar agora com a doutora Adriana Ferreira. Ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. E nós vamos falar sobre tendências nas empresas em relação à sucessão e gestão. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo ótimo. Tá bom. Doutora Adriana, esse processo sucessório em uma empresa familiar, ele deve ser planejado, levando em consideração as particularidades de cada grupo familiar e empresarial. E deve ser iniciado com a presença, por exemplo, do fundador da empresa, ou o dono, né? E com a participação ou o aval de todos os envolvidos nesse processo. E é preciso também que haja, durante todo o processo, um clima de diálogo para tratar dos conflitos já existentes e dos que podem surgir. E é fundamental também não confundir a profissionalização da gestão, que é a criação de organogramas e definições de funções para os herdeiros, um processo que não soluciona a transição com a profissionalização da sociedade, que vai criar aí uma consciência societária entre os herdeiros. É mais ou menos por aí? É exatamente isso. E a gente está percebendo uma tendência muito forte de que as famílias empresárias e a empresa familiar, ela cria o seu protocolo familiar antes de entrar diretamente no planejamento sucessório. O que é esse protocolo familiar? É onde a família vai conversar sobre sucessão. Isso é interessante. Ela vai estabelecer as regras de como ela vai fazer o planejamento sucessório. Então, isso parece irrelevante, mas pesquisas foram feitas, principalmente no Rio Grande do Sul, que demonstram que as famílias que criaram esse protocolo, mantendo as regras de como ela ia se comportar, de quais seriam as pessoas participantes para o planejamento sucessório, a sucessão foi mais bem sucedida. Ficou meio cacofônico, né? Mas é isso, uma sucessão com sucesso. Protocolo familiar, e aí entra o fundador e ele dá a tônica desse protocolo familiar. Só que, Antônio, ele dá a tônica, ele não impõe as regras que serão criadas por aquela família. Então, vamos supor, os jovens de 22, 23 anos vão pensar no futuro, protocolo familiar. Se você casar, como que vai ser a participação do seu esposo ou da sua esposa na empresa? Eles já começam a pensar a longo prazo, na longevidade da empresa. Quer dizer, todo mundo já fica preparado para daqui 10, 15, 20 anos. Só que essa não é... Qual a diferença do protocolo familiar e do planejamento sucessório? No planejamento sucessório, você entra com uma parte jurídica, você entra com uma parte contábil. O protocolo familiar, não. São as regras de convivência. Então, se você define as regras de convivência, de diálogo, de comunicação antes, o sucesso na elaboração do planejamento sucessório pela família empresária, ele tende a ser mais efetivo. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois a gente continua com essa conversa, que é muito interessante. É um minutinho só e eu volto já. Eu estou conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre tendências nas empresas em relação à sucessão e gestão. Doutora Adriana, nós falávamos sobre dois pontos. Um é sobre a sucessão em si, a parte jurídica, contábil, e a outra é a parte do protocolo. Isso. Eu fui a uma fazenda agora, esses dias, no domingo, visitar essa fazenda, e são 4 irmãos, 3 mulheres e um rapaz. Sendo que os 4 já são casados. Já são casados. Por incrível que pareça, o pai, que ainda não morreu, mas já dividiu tudo. Interessante. Ele sentou com todo mundo e falou, vai ser assim, 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 e já trouxe uma pessoa entendida no tema e que já fez uma projeção para 30 anos.
Quer dizer, está todo mundo tranquilo, a fazenda foi dividida, resolvido. sem briga, sem confusão, sem ninguém, sem ter problema nenhum. Exatamente. Olha, Antônio, isso é a garantia da longevidade familiar, não é nem da fazenda só, E de é manter da o conjunto família, de unido. manter o núcleo né, familiar. Então, assim, os proprietários, os empresários, eles devem sim pensar com muita seriedade. Outra questão que você vem falando durante muitos programas e em várias ocasiões é sobre a gestão. Antônio, em todos os protocolos familiares que foram feitos até hoje, se a empresa não estiver com a casa organizada, ou seja, num processo de organização trazendo missão, visão, valores, mapeamento de processo e governança, o planejamento sucessório, o protocolo familiar fracassam. Porque não tem a estrutura, o sistema de gestão que dê sustentação ao planejamento tem que ter o sucessório. alicerce para fazer a casa. Exatamente. Então, assim, se o empresário deseja realmente ter uma empresa familiar que tenha longevidade, que ele tenha aí netos, bisnetos que estejam à frente do negócio, o primeiro ponto é uma gestão estratégica. Né? Inclusive foi dito isso aqui no programa esses dias atrás sobre gestão estratégica. Não se fala em planejamento sucessório, não se fala em protocolo familiar com empresas que ainda não têm uma gestão organizada. Então, o primeiro passo é organize a gestão e simultaneamente faça o protocolo familiar e depois já planeje a sucessão. Porque o que tem de família com problema, que deixar as coisas para a última hora. E aí já começa a entrar o cunhado, a cunhada, que já pensa de forma totalmente diferente. Aí eu vou te contar, aí vira uma bagunça. Então, você que é proprietário rural, você que tem empresa, independente se é rural ou se é urbana, senta, conversa, bate um papo, organiza, porque senão estoura lá na frente. E a gente ainda tem várias implicações jurídicas tem hoje, um monte, né? E de impostos também, contábeis, né? Então, é preciso ter muito cuidado em relação a gestão estratégica das empresas. Tá certo. Doutora Adriana, esse tema é muito importante, a gente podia estar voltando nele novamente. Muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora aqui e até o próximo. Muito obrigada, Antônio. E o agronegócio de hoje chegou ao fim.